Capítulo 116. Quando ela viu Yun-che, que tinha aparecido subitamente diante de seus olhos, os olhos de Lan Xueru se tornaram obscuros. Ela olhou palidamente para Yun-che por um tempo antes de finalmente acreditar que isso não era uma ilusão e que ela não estava sonhando. Os cantos de seus lábios se ergueram em forma de uma curva, seu olhar tremia em espanto, felicidade, conforto, e traços de sentimentos afetuosos que mesmo ela não percebeu. Irmão Júnior Yun, você continua vivo, muito bom, ela sorriu gentilmente. Embora essa foi a sua primeira vez sendo abraçada firmemente por um homem, não havia sequer um traço de rejeição em seu coração. Melhor que isso, seu estado mental que estava tenso tinha relaxado completamente. Sabendo que Yun-che continuava vivo, toda a sua ansiedade, medo e dor em seu corpo foram inteiramente substituídos por felicidade. Sendo abraçada por Yun-che dessa maneira, ela sentiu um tipo de contentamento e tranquilidade que ela nunca tinha sentido antes. Eu disse para a irmã sênior antes que sou uma pessoa que valoriza minha vida, então como eu poderia morrer tão facilmente? Venha, engula isso. Yun-che tirou uma pílula voltando aos céus e a colocou gentilmente na boca de Lan Xueru. Lan Xueru engoliu sem hesitação e revelou um olhar de profundo espanto, porque no momento que a pílula entrou em sua boca, ela sentiu uma corrente calorosa fluindo através de todo seu corpo. Todos seus ferimentos pararam de doer e começaram a se curarem com uma velocidade extremamente rápida. Pílula voltando aos céus. Um medicamento que era capaz de curar rapidamente em um curto período de tempo, usaria os ingredientes mais valiosos, exigiria técnicas de refinamentos extremamente precisas, e ao mesmo tempo exigia um tempo bastante longo para o refinamento. Quando a pílula entrou em sua boca, Lan Xueru percebeu com surpresa que isso era uma panaceia de cura, a pílula voltando aos céus. Além disso, era uma pílula voltando aos céus de grau médio que era somente inferior à pílula voltando aos céus de alto grau. Mesmo se tal pílula voltando aos céus fosse possuída por uma dessas seitas de primeira linha, ela ainda assim seria considerada uma pílula medicinal extremamente preciosa. Yun-che deu um leve sorriso e falou suavemente enquanto ele ajudava Lan Xueru a se levantar: Irmã sênior, descanse bem por um tempo. Deixe esses vilões comigo. Do outro lado, o demônio negro ficou assustado depois da explosão anterior que matou instantaneamente 13 mercenários demônios negros. Ao lado dele, o lobo negro disse: Capitão, não entre em pânico. Aquela deve ser a mesma arma incomum que foi usada um mês atrás. Além do mais, deve haver somente uma de tal arma restando, de outra maneira ele não teria esperado até agora para usá-la. Quando ele ouviu as palavras do lobo negro, o medo no coração do demônio negro desapareceu sem nenhum traço. Essa sem dúvida era a explicação mais lógica. Mesmo se ele fosse espancado até a morte, ele não acreditaria que um praticante do domínio profundo nascente poderia liberar aquele tipo de ataque. Ele deu um grande passo para frente, e apontou para Yun-che enquanto ele berrou furiosamente: Seu pequeno bastardo, você se atreve a matar uma dúzia de meus irmãos. Eu vou te esfolar vivo. Vão, e derrubem os dois para mim. Ambos, o homem e a mulher devem ser deixados vivos. Os mercenários demônios negros que cercavam rugiram e balançaram suas armas enquanto eles atacaram juntos simultaneamente. O coração de Lan Xueru, que tinha acabado de se acalmar, uma vez mais ficou tenso enquanto ela falou com urgência: Saia rapidamente, irmão Júnior Yun. Você tem uma profunda técnica de movimento tão forte, então você definitivamente deve ser capaz de escapar. Depois de você escapar, eu terei uma maneira de fugir imediatamente e encontrar com você. Yun-che sorriu e balançou sua cabeça: Se a irmã sênior realmente tivesse uma maneira, você não deveria quase ter sido pega há um momento atrás. Eu não irei e não preciso fugir. Onde quer que eu esteja, eu nunca deixarei a irmã sênior sofrer um único ferimento. Quando sua voz enfraqueceu, a espada alma de tigre em sua mão repentinamente balançou para frente. Enquanto ela viajava no ar, a lâmina da espada de 1 metro subitamente vomitou uma língua de chamas com 3 pés de comprimento. Quando a língua de chamas deixou a espada, ela varreu horizontalmente nos mercenários demônios negros que estavam se apressando de frente.
A chama flutuante era como um dragão feroz de fogo enquanto ele rugia e esmagava nos corpos dos mercenários demônios negro. Junto com os gritos de gelar o sangue que estavam misturados, 5 dos mercenários demônios negro foram arremessados para longe, cada um sofrendo um ferimento de 15 centímetros em seus corpos que vomitava vigorosamente sangue fresco e as roupas e pele perto do ferimento foram todas queimadas. Quanto ao mercenário mais à frente, a área em volta de seu ferimento tinha se tornado preta. Os 5 rolavam no chão enquanto gritavam de dor. Seus gritos soavam como o gemido dos fantasmas e os uivados dos lobos. Lanchoeiro olhou com seus lindos olhos totalmente abertos. Depois de olhar palidamente por um tempo, ela exclamou em choque e alegria: Irmão Júnior Yun, sua profunda força. Atualmente atingiu o 10º nível do domínio profundo nascente. Ela podia sentir a profunda força atual de Yun-Che, e ainda sua voz carregava uma profunda descrença. Somente um mês tinha passado. Ele tinha pulado do 1º nível do domínio profundo nascente para atingir seu nível atual do 10º nível do domínio profundo nascente. E quase cruzar um grande domínio inteiro no lapso de um mês. Não apenas isso, o ataque de chama que ele acabou de exibir foi incomparavelmente mais forte do que a profunda arte de fogo que ele tinha mostrado anteriormente. Correto? Porque eu passei na prova da Fênix com sucesso. Eu recebi a mística pílula da Fênix Divina, que permitiu minha profunda força atingir imediatamente o pico do profundo domínio nascente. Yun-Che disse com um sorriso enquanto ele cobria Lanchoeiro com metade de seu corpo. Ele tinha pensado inicialmente que a pílula da Fênix Divina aumentaria sua profunda força em 5 para 6 níveis, mas ele não esperava que ela ajudaria a avançar 9 níveis em sucessão. Esse fenômeno parecia estar relacionado com a semente de fogo do deus maligno em seu corpo que o permitiu absorver 100% do poder da pílula da Fênix Divina. O demônio negro e o resto estavam todos chocados depois de ver Yun-Che golpear 5 mercenários demônios negro que tinham uma profunda força média do 5º nível do domínio profundo nascente com um movimento. Vendo a espada alma de tigre que ardia com chamas, o lobo negro gritou alto: Então, você não é um membro da seita Xiao, você é um membro do clã dos Céus Ardentes. Com o ataque anterior de Yun-Che, eles também tinham compreendido o nível da profunda força de Yun-Che, 10º nível do domínio profundo nascente. E ser capaz de liberar uma profunda energia de chamas tão espantosa no domínio profundo nascente, além dos discípulos do clã dos Céus Ardentes, eles não podiam pensar em outras seitas que eram capazes disso. Clã dos Céus Ardentes. Não importa se é a seita Xiao ou o clã dos Céus Ardentes, ele deve morrer. Senão, estaremos todos condenados. O demônio negro disse com um rosto solene. Porém, ele não tinha um traço de medo em seu rosto. Depois de tudo, embora ele fosse um problema menor, ele estava somente no 10º nível do domínio profundo nascente, ele simplesmente não era uma ameaça. Mesmo sem ele, qualquer um dos 3 vice-capitães eram capazes de derrotá-lo. Esse pirralho, por ter um rosto arrogante. Eu aleijarei ele. O lobo negro deu um rosnado baixo e cobriu todo seu corpo com profunda energia. Ele deu um passo e explodiu para frente na direção de Yun-Che, balançando a marreta garras de lobo na direção do rosto de Yun-Che. Obviamente, a juventude de Yun-Che e seu pequeno rosto branco atrativo o fez subconscientemente ficar com ciúmes. Depois de tricotar suas sobrancelhas e envolver seus braços em volta da cintura de Lanchoeiro, a figura de Yun-Che gingou levemente. Balançando a marreta garra de lobo furiosamente, ele acertou facilmente Yun-Che no rosto. Porém, antes do lobo negro poder revelar seu sorriso, seu rosto mudou de repente, porque a marreta garra de lobo não parou, ao invés disso, passou através do corpo de Yun-Che, e foi direto através de todo seu corpo antes da ilusão desaparecer no lugar. Enquanto isso, o real corpo de Yun-Che, que estava abraçando Lanchoeiro, apareceu ao lado do lobo negro. Sem se virar para trás ou olhar para o lado, sua mão esquerda o golpeou por trás, e esmagou impiedosamente na cintura do lobo preto antes de recuar instantaneamente. Todo seu movimento fluía como os movimentos das nuvens e água fluindo.
Junto com o aumento em profunda energia, a velocidade e a distância da sombra quebrada do deus estelar tiveram aumentado por uma grande margem. Quanto ao movimento instantâneo que ele tinha acabado de mostrar, esqueça sobre o lobo negro, nem mesmo o demônio negro e Lanchoeru puderam ver o que tinha acontecido claramente. Além do mais, ele tinha conseguido esse movimento instantâneo enquanto continuava abraçando Lanchoeru. O lobo negro colapsou no chão depois de receber o golpe de Yunchi enquanto todos os seus membros espasmavam. O tigre negro e o diabo negro ficaram estupefatos. O tigre negro respirou fundo e disse, como esperado de alguém das 4 seitas maiores, essa profunda técnica de movimento realmente é extraordinária. Tch. E daí o diabo negro balançou desdenhosamente sua boca, ele está no 10º nível do domínio profundo nascente. O lobo negro sofreu uma pequena derrota, mas se ele quisesse derrubá-lo, isso levaria somente 3 ou 4 movimentos. Rei, lobo negro, o que você está fazendo continuando deitando mostrando sua bunda? Você vai se levantar e der esse pirralho. Lobo negro. Lobo negro. O diabo negro gritou continuamente algumas vezes, e ainda o lobo negro não respondia e deitava imovelmente lá. Não há necessidade para gritar. O canto da boca de Yunchi se curvou para cima e riu profundamente, ele nunca mais responderá novamente para vocês nessa vida. O que? As expressões do tigre negro e diabo negro afundaram e se apressaram ao mesmo tempo, virando o lobo negro com um chute. Imediatamente, ambas suas expressões mudaram grandemente, todo o rosto do lobo negro já tinha se tornado cinzas, o canto de sua boca babava com sangue misturado com espuma, e seus olhos totalmente abertos. Ambos seus globos aquelar saltados substancialmente, e ainda eles tinham perdido seu foco e espírito há muito tempo, deixando para trás apenas um campo de cinza mortal. Morto. Ele atualmente morreu. Impossível. Impossível. Como ele morreu desse jeito, tudo o que ele levou foi um único golpe desse pirralho. Isso é impossível. Olhando a condição do lobo negro, o diabo negro ficou pálido pelo medo, completamente incapaz de acreditar em seus próprios olhos. Um praticante do profundo do 10º nível do domínio profundo nascente, como ele poderia ter morrido dessa maneira? A diferença entre eles não era apenas de um nível, mas também a divisão de um domínio inteiro. Mesmo Lanchoeru abriu totalmente seus lindos olhos e ficou desconcertada. No entanto, pensando de volta no tempo quando ele tinha aleijado Xiao Luosheng que estava no 10º nível do domínio profundo nascente enquanto ele estava somente no 1º nível do domínio profundo nascente, ela imediatamente se sentiu muito mais natural. Um golpe de alguém do 10º nível do domínio profundo nascente naturalmente seria impossível para matar diretamente um praticante do domínio profundo verdadeiro dessa maneira. Entretanto, embora o nível da profunda força de Yunchi estava no 10º nível do domínio profundo nascente, sob o efeito da alma maligna, o poder de sua profunda força era maior que isso. Em adição ao fato que ele tinha matado um incontável número de pessoas, ele era extremamente familiar com a estrutura do corpo humano e entendia completamente onde todos os principais lugares vitais do corpo humano ficavam localizados, ele podia matar com um golpe, sem a mínima margem de erro. Você matou nosso terceiro irmão. Eu desmembrarei seu corpo em milhares de pedaços. O diabo negro e o tigre negro ficaram com uma violenta raiva ao mesmo tempo, emitindo uma intenção furiosa e assassina de seus corpos. Ambos deles se apressaram na direção de Yunchi ao mesmo tempo, as duas marretas garras de lobo agitaram uma impressionante tempestade de profunda energia e esmagaram violentamente em Yunchi. Yunchi empurrou gentilmente Lanchoeru para trás. Ele não desviou dessa vez. Ao invés disso, ele respirou leve e gritou profundamente. Com a alma maligna em seu corpo e a alma de tigre em sua mão, a lâmina da espada começou a queimar com chamas. Ele claramente tentaria levar os dois ataques combinados forçadamente de dois praticantes do domínio profundo verdadeiro de frente. Tenha cuidado, irmão Júnior Yun. Lanchoeru gritou alarmada imediatamente.
Como um praticante do domínio profundo nascente, poderia se defender diretamente contra o ataque de dois praticantes do domínio profundo verdadeiro. Tinido. A espada alma de tigre colidiu junto firmemente com as duas marretas garra de lobo, e o som ensurdecedor de metal colidindo ressoou por um longo tempo. Naquele lapso de segundo, os cantos das bocas do diabo negro e do tigre negro revelaram uma zombaria. Se seu oponente tivesse usado aquela profunda técnica de movimento de agora a pouco, eles poderiam ter um pouco de dor de cabeça. Porém, já que o oponente tentou precipitadamente interceptar seus ataques de frente, eles estavam confiantes que o único resultado seria o ferimento imediato, ou até mesmo quebrar ambos seus braços pelo choque. Entretanto, suas zombarias duraram somente um momento antes de ficarem completamente congelados. Isso foi porque o que viajou de seus braços foi um recuo inacreditavelmente forte, que fez seus braços doerem momentaneamente e romper a pele entre seus polegares e dedo indicador. Ambos os braços de Yunchi também afundaram por um momento. Mas logo em seguida, a marca da fênix em sua testa brilhou fracamente enquanto ele soltou um grito profundo. A espada alma de tigre, que passou por um momento por ser reprimida pelas duas marretas garra de lobo, de repente liberou um rosnado ensurdecedor de tigre. Ela varreu através das duas marretas garra de lobo enquanto carregava chamas ardentemente quentes na direção do diabo negro e tigre negro cujas pupilas se dilataram ao extremo. As duas marretas garra de lobo foram claramente cortadas ao meio, a sombra quebrada do deus estelar de Yunchi também foi ativada naquele instante. Carregando um acesso de luz ardente, ele perfurou através de ambos seus corpos como um relâmpago, e apareceu 5 passos atrás deles. As expressões do diabo negro e do tigre negro congelaram enquanto suas pupilas se alargaram. Sob o silêncio mortal, suas cabeças caíram de seus pescoços e rolaram no chão seco.